A enfermagem é uma profissão dedicada ao cuidado com a saúde. Sendo assim, os profissionais fazem com que a sua rotina de trabalho zele pelo bem-estar do paciente. Olá, eu sou a Anaíla Silva, sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Chame os seus, chame os vizinhos, a família, compartilhe, porque o nosso consultório já está aberto e aqui a sua consulta é gratuita. A temática de hoje gira em torno do enfermeiro. É aquela pessoa que cuida de si em casa, no hospital, em qualquer local onde ele possa exercer a sua profissão. Afinal, que importância tem um enfermeiro para a recuperação de um paciente? Nós vamos saber isso porque está aqui uma grande enfermeira, que é a Dulce César. Bom dia. Bom dia, Anaíla, muito prazer. É mesmo enfermeira ou nem por isso? Sou enfermeira de profissão mesmo. Ah, que bom! Ainda bem, estou a ver que está assim meio acanhada, mas posso dar-lhe uma injeção? Acho melhor não, porque pode lesionar. Pode lesionar um membro meu, então acho melhor não. É melhor não, né? Está bem, então vamos permanecer aqui. Enfermagem, por que escolheu ser enfermeira, Dulce? Primeiro por missão pessoal, porque quando a minha avó esteve doente, ela estava com um tumor maligno e não conseguiam dar resposta. Então senti a necessidade de me formar mais rápido para poder ajudar, mas infelizmente ela não resistiu, foi a óbito. E eu comecei a seguir com uma grande responsabilidade, que se eu perdi a minha avó, já não podia perder mais ninguém. Então... Muito bem, quer dizer, foi uma decisão que tu tomaste em detrimento da situação que estava a viver. Sim. Mas há outras pessoas que escolhem já desde criança a sua profissão. E que profissão queria exercer antes desta situação? Ser militar. Olha, mas pode ser ainda. Se a idade permitir, claro. Não, porque eu acho que eu comecei a perceber que já não dá para ser militar porque eu ia me restringir a um grupo determinado de pessoas. Mas agora eu quero trabalhar com a população mesmo. Então, se eu for para a área militar, eu vou cuidar só deles. Mas não é isso que quero para a minha vida. Eu quero seguir meu caminho cuidando de toda a população angolana. Servir as pessoas, não é? Uhum. Isso aliás, o papel do enfermeiro é propriamente isso, não é? Servir as pessoas, ajudar as pessoas. Nunca a nossa família, né? Porque nunca conseguimos ajudar a nossa família. Há casos que sim. Não, mas tem a questão da sensibilidade. Exato. Eu tratar a minha mãe é um pouquinho constrangedor. Eu vou ver que ela está a passar por necessidades e eu não vou querer atender. Vou sentir, ela está com dor, não vou fazer mais devagar. Então, nós preferimos não tratar da nossa família, deixar que os nossos colegas fazem isso por nós. Aí eles também fazem bem. Muito bem. Qual é a postura, ou como deve ser a postura de um enfermeiro diante de qualquer situação, principalmente aquelas mais sensíveis? Respeitar a vida. Respeitar a vida. Nós como seres humanos, antes de nos tornarmos de exercermos qualquer profissão, será que, sendo pessoas apenas, conseguimos respeitar a vida daquilo que vem na nossa sociedade? Conseguimos sim, porque se tu não conseguires ser um ser humano, nunca vais conseguir ser um bom profissional, independentemente de qual área da saúde tu estiveres. Então, o segredo para ser um bom profissional da equipe de saúde é ser um grande ser humano. Muito bem. E quando é que começa a função de um enfermeiro? Aí já é, após o término da conclusão do curso, tem o curso médio, tem o intensivo, que são chamados de auxiliares de enfermagem, e tem a licenciatura, que são propriamente enfermeiros. Daí tu estás autorizado, claro, com a Ordem dos Enfermeiros de Angola, a exercer a profissão. Sim. Só eles dão um documento que nós chamamos de carteira. Aí, com a carteira, tu estás autorizado. Sem essa documentação, não tens como. Não tem como. Não. No seu dia a dia, quais são as práticas mais comuns? Ou seja, o que é que o enfermeiro deve fazer? Quem é o enfermeiro dentro do hospital? O que é que ele está ali a fazer? Porque nós temos vários profissionais de saúde, começando pelo médico, não é? Ou seja, pelo enfermeiro, médico e vai subindo. Então, quem é o enfermeiro dentro de uma unidade hospitalar? O enfermeiro é aquele que cuida.
Dentre as atribuições do enfermeiro, o enfermeiro tem vários papéis. Na equipe multidisciplinar, claro, né? Ele vai cuidar do paciente diretamente, ele está na assistência. Além de administrar medicamento, o enfermeiro é aquele que dá banho ao paciente, é aquele que dá de comer ao paciente. O enfermeiro é aquele que testemunha o nascimento e a morte. É o primeiro a testemunhar a vida e o último também a testemunhar. É uma situação sensível e difícil. Sim. Porque ele está ali para sentir, para presenciar os primeiros batimentos cardíacos e também vai presenciar os últimos batimentos cardíacos. Meu Deus, que missão difícil. É uma missão muito difícil porque vocês estão ali para cuidar, não é para servir. Uhum. E quando estão nessas situações do fio da meada, os últimos batimentos, que sentimento acarreta? Dor, aflição, porque existem momentos na nossa profissão que as técnicas falham. Nós estudamos durante anos para poder servir a nossa população. Até aí está tudo certo, só que nós não demos vida, quem dá vida é Deus. Exatamente. E nós fizemos todas as técnicas, todos os procedimentos, mas ainda assim o paciente vai a óbito. Aí nós sentimos um desespero enorme e às vezes baixamos a cabeça e não queremos levantar para servir o próximo. Então, é um sentimento muito difícil que todos os dias nós lidamos com ele, mas temos que sempre levantar a cabeça. Ser resilientes. Uhum. Não perdemos a sensibilidade, mas temos que levantar a cabeça porque tem outros à espera de nós. Mas há um senão. Há pessoas que, se calhar, não sei se os fatores são apenas estes ou existem outros fatores que perdem, de facto, a sensibilidade. Muitos são os enfermeiros ou enfermeiras que não têm aquele carisma, não têm o amor ao próximo, não têm empatia. A que se deve isso? Será que faz parte da vossa regra de conduta? Não faz? Está a infligir? O que é que se passa praticamente? Então, como eu disse, Nayon, se tu não seres um bom ser humano, não serás um bom profissional de enfermagem. A enfermagem, muitas das vezes, exige de nós mais do que técnicas. Existem pacientes que não estão doentes, que não têm nenhum problema de saúde, mas eles vão para o hospital à espera de um consolo, à espera de um abraço, irmão. Só de sentares e ouvires a história do paciente, o paciente já sente-se confortável. Um abraço que tu vais dar ao paciente, ele já se sente totalmente curado, não precisas nem dar fármaco algum. Então, tem a ver como eu, como pessoa, preciso ser um grande ser humano para ser um bom profissional, tanto de enfermagem da outra área multidisciplinar. Agora que falou nisso, lembrei que nós temos aqui algumas imagens que de facto focam isso. Eu vou pedir a nossa técnica para ilustrar e vai conseguir dizer de facto, por exemplo, esta imagem. Está o médico, não é, a sorrir. O que é que isso transparece? Alegria. Faz com que as crianças também sintam-se mais à vontade e é um momento de interação entre o paciente e o médico que acaba gerando afeto. E para nós, equipe multidisciplinar da saúde, é super importante e ajuda na recuperação do paciente também. Muito bem, temos outra. Ali temos um enfermeiro, ou seja, dois, não é? São dois enfermeiros. Sim. Aí também é um momento de interação, nós estamos a ver que os pacientes estão no momento de avaliação do estado do paciente, em que a paciente está sentada e tem dois profissionais a ajudar. Também é um processo que todos os dias nós fizemos. A ligação entre o paciente e o enfermeiro ajuda muito na recuperação. Esse é o que nós queremos trazer dentro da nossa profissão diariamente. Então, quer dizer que quando nós conseguimos fazer com que o paciente se sinta bem, a recuperação torna-se mais rápida e fácil. Rápida, fácil, leve e também ajuda na nossa convivência com eles. Porque há pacientes que ficam conosco... Que sorriso lindo! Há pacientes que ficam conosco 2 meses, 3 meses, então são literalmente da família. E tem aqueles que não vão para casa, acabam morrendo. Então, nós lidamos com isso diariamente. Então, essa convivência para nós é o nosso momento de alegria mesmo. Alegria e de superação. Todos os dias. Que mensagem tira todos os dias ao sair do hospital, de acordo ao que viveu? Olha, esta imagem é muito linda. Parece ser uma doente oncológica. Se calhar. A vida é um sopro. Acaba num instante. Acaba num instante.
porque existem momentos que nós entramos para a unidade hospitalar, vamos pegar um paciente e vamos sair por qualquer motivo, quando nós voltamos o paciente já não está, foi a óbito. E nós começamos a perceber que a vida termina num instante, que tudo o que trabalhamos, tudo o que conquistamos, não vale absolutamente nada se nós não amarmos as pessoas. Então, a grande lição que eu tiro todos os dias quando eu entro no hospital, a vida acaba num instante. E como é que devemos valorizar a vida? Depois disso, eu tenho uma outra questão que vai fazer-nos refletir um pouco, não só a nós, como as pessoas lá em casa, porque apesar de nós irmos ao hospital e termos uma equipa médica, nós também acabamos por ser autoenfermeiros e enfermeiros dos nossos parentes. Então, como é que nós, por exemplo, que estamos a ver uma situação em casa, não é? Devemos prestar os primeiros socorros. Primeiro é que a nossa população não tem o domínio, não conhece e não sabe fazer os primeiros socorros. E eu vou convidar a Dulce, vocês vão ver isso aqui daqui a pouco, que a Dulce vai nos ensinar a fazer os primeiros socorros, não é? Estamos a preparar, não se preocupem. Está tudo a ser bem cozinhado. Então, como é que nós, parentes, devemos nos comportar, nos colocarmos na posição de enfermeiros? É porque não é fácil. O nosso parente está a passar mal, sente-se mal e nós temos que ter ali a cabeça fria para poder auxiliar. Onde é que vamos buscar essa força? Primeiro devemos saber que todos os dias há uma alteração no nosso organismo. Por qualquer coisa, por um alimento, por um fármaco ou por alguma situação que nós vivemos. Aí a calma é a coisa mais importante, porque mesmo no hospital, naquela ocorrência toda, há um momento que nós precisamos respirar para atender a situação. Então, a calma, certificar-se de que a unidade hospitalar está aí próximo. A primeira coisa a se fazer é levar o paciente à unidade hospitalar. Nada de fármacos, nada de qualquer... Nós temos por hábito fazer os medicamentos que as nossas mães nos ensinam. Sim. É importante evitar isso. Num primeiro instante, um paracetamol se tiver febre, para aliviar, mas é sempre aconselhável levar o paciente à unidade hospitalar, porque ajuda a reduzir os riscos. Muito bem. E esta conversa vai continuar daqui a pouco. Visite as nossas redes sociais, já sabe, é um até já. Estamos de volta. Juntou-se a nós, você que estava conosco antes de irmos ao intervalo, permanece ainda bem. Nós hoje estamos a falar sobre a importância do enfermeiro na recuperação do paciente. Está comigo a enfermeira Dulce Rosalina. Ela que já esteve aqui a falar sobre as suas experiências, sobre como ser um verdadeiro enfermeiro. Mas há uma pergunta que não se quer calar e eu disse que havia de fazer. Há situações que eu já fui acompanhando ao longo da vida em que o enfermeiro ministra mal a medicação. E isso pode gerar consequências nefastas na vida do paciente, como ficar paralítico num dos membros, e já aconteceu sim. Qual deve ser o posicionamento da família, primeiro, e depois qual será o posicionamento do enfermeiro, que responsabilidades ele deve acarretar? Uma pergunta difícil. Mas mais realista, porque acontece na nossa sociedade e de certeza que muita gente vai se rever nesta questão. Na verdade é que nós temos um código de ética e deontologia profissional e que se o enfermeiro lesar o paciente, ele ata com as consequências todas. Em casos mais extremos, é retirado a carteira de exercício profissional, ou seja, o enfermeiro sem a carteira não pode exercer a função. Então, o enfermeiro é suspenso. E temos o caso da família, e a família que sabe o que vai fazer, se vai deter ou não. Mas na parte que é o Estatuto de Ordem, que faz parte do Código de Deontologia Profissional do enfermeiro, o enfermeiro é punido sim. Mas ele por si só, o enfermeiro pode ter a responsabilidade, ou seja, pode tomar de ânimo leve a decisão de ir à ordem e entregar a carteira por ter cometido este ato. Depende muito, porque nem todo mundo pensa desta forma.
existem pessoas, erros acontecem. Sim, nós não estamos isentos de errar, não estamos. Mas nós devemos saber que se erramos, temos que atar com as nossas consequências. Então, se nós irmos até a ordem, está tudo bem, mas se não formos, a ordem vem até nós. Como é que a ordem veio até vocês? Por exemplo, quem faz o receituário? É o enfermeiro ou o médico? O médico prescreve. Ok, o médico prescreve. E o enfermeiro, ao ministrar mal, o que é que acontece? Por que é que ele ministra mal? Às vezes não acontece só o erro na parte da administração. Às vezes quem prescreveu também prescreveu mal. Porque a medicação é dada de acordo à idade e o peso do paciente. Exato. O médico, ao prescrever, tem que certificar-se de que está de acordo à idade e o peso do paciente. O enfermeiro tem que ter atenção, porque se calhar errou. Então o enfermeiro tem que ter a capacidade de corrigir o erro. Também pode-se dar o caso de que o médico prescreveu de forma correta e o enfermeiro por si só confundiu e não prestou atenção. Acaba errando. Então, é aí que entra a equipe multidisciplinar. O médico presta atenção, o enfermeiro também. Tem a farmácia que vai nos fornecer, também tem que prestar atenção. Sim. Então, é toda uma equipe que trabalha em prol do paciente, mas nenhum dos três pode errar, porque senão quem paga é o paciente. Pois, e esse paciente acabou por pagar. Presenciei muito bem. Mas, no entanto, vamos considerar o erro do médico ou do paciente? Quer dizer, cada um comete um erro, não é? Vamos considerar o erro da equipe multidisciplinar. Muito bem. Todos erraram. Mas, assim, entre erros e acertos, nós sabemos sempre que há ali uma possibilidade de recuperação. E quando não há, o que é que esta unidade hospitalar deve fazer? O erro foi cometido, ali está a situação do paciente, não é? Tornou-se deficiente num dos membros. Qual deve ser o posicionamento da unidade hospitalar? Além de assumir os custos, responsabilizar a equipe. Como eu disse, a equipe multidisciplinar tem que ser responsabilizada. Ou é responsabilizada mesmo. O hospital chama a equipe que esteve de serviço, conversa. Como nunca passei por isso, eu não consigo dizer não é uma realmente experiência, eles fazem. Mas eu sei que o hospital chama assim a equipe multidisciplinar e assim punição. Muito bem, muito bem. Quer dizer que toda a atenção deve ser tida quando estamos ali a cuidar do paciente. Toda a atenção. Aliás, é o que disse no princípio, saber servir. E quem não serve para servir, não serve para viver. Não. Porque o nosso objetivo enquanto equipe multidisciplinar é o paciente, médico, enfermeiro, analista, farmacêutico, tem um único objetivo, salvar a vida do paciente. Então, é pelo paciente que estamos aí, é pelo paciente que estudamos e é pelo paciente que servimos esta Angola. Muito bem, Dulce. Nós vamos agora ver uma matéria que foi preparada pela nossa equipa, não é? Sobre a importância destes enfermeiros, ou do enfermeiro, para a recuperação do paciente, que é algo muito importante. A vossa atenção. Não há quem caminhe só. Todos precisamos de quem nos ajude e nesta demanda de funções surge o enfermeiro. Ele é fundamental para a recuperação do paciente, pois é responsável por coordenar a assistência do paciente e é responsável pelo planeamento do cuidado do mesmo paciente. Garante o conforto e bem-estar do paciente durante o tratamento e a internação hospitalar. O enfermeiro desempenha um papel fundamental no controle de infecções hospitalares, desde a prevenção até o tratamento e a monitorização. Promove a autonomia dos pacientes através da educação em saúde. Também é responsável por identificar as necessidades do paciente e providenciar meios para que o pessoal de enfermagem possa atendê-los adequadamente. Quanto à construção de confiança, o enfermeiro deve demonstrar o seu cuidar bem, unindo acolhimento e rigor na sua função técnica. É um profissional preparado para atuar em todas as áreas da saúde, assistencial, administrativa e gerencial. O enfermeiro colabora com os demais profissionais da equipa multidisciplinar de reabilitação, com outros setores de saúde e com a comunidade.
construindo e compartilhando o conhecimento sobre a condição do paciente, a fim de que o processo de reabilitação alcance níveis de excelência. Obrigada a todos por terem feito esta matéria linda e nós conseguimos ver que, de facto, o enfermeiro é alguém que está aqui para prestar o seu serviço em prol da saúde do outro. Dulce, há situações caricatas que nós vivemos. Há momentos em que a família é que se dirige mal ao enfermeiro. Qual deve ser a postura do enfermeiro, primeiro? Eu aprendi com um grande médico, em memória, ele dizia assim: independentemente do que estiver a acontecer, a tua posição enquanto ser humano deve permanecer. O respeito pela vida faz com que às vezes nós, enquanto as pessoas gritam, nós calamos e mantemos, porque se nós também gritar, nós vamos estragar o trabalho. Então, se a minha responsabilidade é com o paciente, eu preciso manter a minha cabeça firme, independentemente do que as pessoas estiverem a dizer. Acontece nas nossas unidades hospitalares. Às vezes as pessoas chegam sem maneira, chegam gritando, mas nós nos posicionamos enquanto ser humano e entendemos a situação. É um momento difícil. Na verdade, eles chegam sempre tarde com os seus familiares. Então, nós entendemos a situação e acolhemos sempre respeito. Claro, respeitando a vida, né? Então, eu acho que em situações em que eles se dirigem mal conosco, nós devemos manter o nosso posicionamento enquanto bons profissionais que somos. Não levar para o lado pessoal. Muito bem. E a unidade hospitalar, não é? Nessas situações, por exemplo, está a acontecer, o paciente está ali a ser entregue, não entregado, e o seu parente está a gritar com o enfermeiro. Se passar alguma autoridade da unidade hospitalar, que medida é que essa pessoa deve tomar? Olha, lá dentro da unidade hospitalar, nós temos, cada profissional tem segurança, tem polícias para essas situações. Então, muitas vezes isso acontece porque, se calhar, o nosso agente está distante ou por uma outra situação saiu do seu posto. Mas em condições normais tem sempre um agente aí para resolver essas situações. É difícil encontrar uma unidade hospitalar sem agentes. Então, temos sempre para nos proteger, porque eles também às vezes são agressivos. Então, os agentes fazem toda a diferença no nosso dia a dia. O enfermeiro tem um papel preponderante para salvar vidas. Quando dá entrada de um paciente numa unidade hospitalar, quem recebe? É o enfermeiro? A equipe multidisciplinar. É constituída por quem? Médico, enfermeiro, analista clínico, psicólogo, farmacêutico, a área da nutrição, nutricionista. Então, quando o enfermeiro chega, dependentemente do caso, o médico pega a sua parte. O enfermeiro também pega, começa pelos sinais vitais, a retirar os sinais vitais. O médico vai indo para o trabalho e nós também vamos fazer o nosso trabalho. Começamos pelos sinais vitais, começamos pela... Se o paciente, por acaso, tiver paragem, nós começamos a reanimar. Aí ninguém para, ninguém olha para o serviço do outro. É toda uma equipe que vai trabalhando. E no final das contas, o paciente fica com o enfermeiro. Depois do médico torna-se o melhor amigo do enfermeiro. Sim, porque ele fica conosco. O médico vem, prescreve, vem para a visita, mas o enfermeiro está aí 24 horas para ele, na medicação. Temos pacientes acamados que nós é que temos que dar de comer. Temos pacientes que nós é que temos que dar banho. Temos pacientes, muitas das vezes temos pacientes que nós é que temos que entender o que se está a passar, porque o médico está no seu posto. Nós estamos aí com o paciente 24 horas do dia. Muito bem, muito bem. Conselhos, Dulce, primeiro para os familiares e segundo para os enfermeiros. É um pouquinho difícil dirigir aos familiares, porque eu acho que a nossa população precisa muito de educação em saúde. As coisas mínimas ainda temos problemas. Se nós tivermos cuidados básicos de saúde, nós não chegaremos às unidades hospitalares muito tarde. O que é que acontece? Nós às vezes não sabemos que uma simples dor de cabeça, nós não precisamos ir para o hospital grande, nós precisamos ir para o centro médico. Então nós acabamos invadindo um hospital grande desnecessariamente. Isso acaba atrapalhando o trabalho da equipe de saúde. Então, para as famílias angolanas, o meu conselho é importante nós sabermos dos cuidados básicos de vida. A prevenção, a saúde é 100% preventiva, só que nós temos por mania achar que a saúde é curativa, a saúde é preventiva. Se nós primarmos pela prevenção, nós teremos
casos reduzidos de morte no nosso país. Então, a prevenção, conhecer os cuidados básicos de vida, saber que quando estamos diante de um sinal e sintoma, devemos ir pelo menos pelo centro médico, não pular para o hospital grande de referência. Aí também vamos evitar as enchentes. E para os profissionais de saúde, que todos os dias nós sejamos humanos antes de sermos enfermeiros. Muito bem. E é com estes conselhos que nós encerramos hoje. Nós falamos sobre a importância do enfermeiro para a recuperação do paciente e podemos aprender muito. Visite as nossas redes sociais, como tenho dito sempre, e deixe as suas perguntas, porque a enfermeira Dulce vai responder. Ela está no Facebook, TikTok, Instagram e normalmente ela passa a sua rubrica, ou seja, o seu dia a dia como enfermeira. É desta forma que nós ficamos por aqui. Você já sabe que nós estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Visite as nossas redes sociais e as da enfermeira Dulce também, porque ela passou aqui uma pincelada sobre a importância do enfermeiro para a recuperação do paciente. Nós, feliz ou infelizmente, mas é felizmente, temos grandes profissionais e a nossa recuperação depende deles. Então, ser humano quando for a uma unidade hospitalar, porque também vai receber o carinho de humanos. Fique bem, tchau, tchau, até a próxima.